difíceis, sustentando cada um, e tem nos dado, ó Pai, muitas e muitas bênçãos. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela cirurgia que o cunhado da Marlene fez, como ela disse, que correu tudo bem, ele já está em casa, que ele tenha, Pai, um pós-operatório tranquilo, satisfatório, e que logo, logo ele possa estar bem, sem nenhuma sequela de cirurgia e com muita saúde, Senhor. Assim também oramos, ó Pai, pela tia da Janaína, Senhor, que vai fazer esse tratamento na fístula, Senhor. Esse processo de hemodiálise é muito doloroso, complicado, cansativo, Senhor, mas até aqui o Senhor tem ajudado a dona Terezinha Vilela. E nós queremos, ó Pai, pedir que o Senhor a abençoe agora neste procedimento, Senhor, que ela estará fazendo na fístula, Pai. Sabemos o quanto é delicado e esperamos que o Senhor a renove as forças dela, abençoe as pessoas que vão cuidar dela, para que tudo dê certo, ó Pai. Senhor, nesta semana, muitos pedidos de oração foram colocados no nosso grupo, Pai, e algumas dessas pessoas eu andei conversando e quero lembrar ao Pai delas, ó Pai querido, de cada uma que foi colocada ali, Senhor, a Rose, que está, nós pedimos oração por ela, falei com ela ontem, que o Senhor esteja fortalecendo nos tratamentos, mostrando o que pode estar incomodando a nossa irmã, fortalecendo ela, Senhor, seu Serafim, e que tudo seja resolvido, ó Pai. Oramos também, Senhor, pela vida do nosso irmão Mauro, com as dores da gota, Senhor, umas dores terríveis que essa doença traz, reumática. Ó Pai, que o Senhor possa fortalecê-lo, Senhor, e abençoando também cada um dos familiares das pessoas que estão enfermas. Senhor, continua abençoando a nossa irmã Kathleen, ó Pai, nos tratamentos que ela tem feito, as quimioterapias, e que quando for fazer, Pai, a nova avaliação no final deste ano, o Senhor já possa ter curado ela deste mal e ela possa levar uma vida mais normal possível, Senhor Deus. Ó Pai, a Nilza também colocou, Pai, que seu irmão Osmar esteve passando as dificuldades com crise de ansiedade, mas foi ao cardiologista, fez os exames, está tudo dentro da normalidade, mas nós oramos, ó Pai, pelo emocional do Osmar, que o Senhor possa tirar dele toda a ansiedade, todo o mal-estar, que o Senhor possa dar a ele alegria, paz, ó Deus querido, e que cada um dos familiares que convivem com ele saiba, ó Pai, dar muito amor para ele, cuidar dele, fazer exercícios com ele, para que essa ansiedade o deixe, ó Pai. Mas o Senhor é o Deus, o Todo-Poderoso, que pode todas as coisas. Senhor, nós oramos para que o Senhor abra a porta de trabalho para a Nilza. O Senhor sabe que a tua serva precisa, ela está, ó Pai, em busca de um novo trabalho. Então, o Senhor é o Deus que sabe, ó Pai, a hora de fechar uma porta e a hora de abrir outra. O Senhor tudo conhece, tudo sabe. Nós esperamos no Senhor. Paizinho, obrigado pela nossa irmã Salomé, que teve Covid, já conseguiu superar essa doença, já deu negativo, agora os exames dela. Muito obrigada, Senhor. Mas continua com ela, Pai, porque as causas dela estão nas tuas mãos, as lutas que ela passa, as dificuldades, as demais coisas que perturbam, Pai, a sua saúde, as condições, Pai, financeiras. O Senhor tudo sabe, ó Pai, sabe o que a nossa irmã precisa, que o Senhor possa, Pai, abrir porta de negócios, para que ela resolva, Senhor, a venda da sua casa. Ó Deus, nós oramos, Senhor, porque sabemos que podemos confiar no Senhor, e nós somos uma família onde um se preocupa com a dor do outro. Por isso, em nome do seu Filho Jesus, Senhor, ouve as nossas orações. Paizinho querido, mas muito obrigado pelas bênçãos que são tantas todos os dias, Senhor. Continue cuidando de cada família, de cada lar, nos dando paz, nos dando, ó paz, união nos lares, sabedoria para conduzir as divergências, na hora das divergências, ó Pai, que possamos ter entendimento. Ó Deus, cerca os nossos lares com os teus anjos, guarda-nos, ó Pai, no ir e no vir, em todo o tempo, Senhor, porque só o Senhor sabe todas as coisas, mas o Senhor tem poder de guardar cada um que te busca, cada um que precisa de ti, Senhor. Oramos também, ó Pai, pela conversão dos nossos familiares. Tenha misericórdia, Senhor Deus, porque muitos estão levando a vida acomodados e sem se
se atentar para que a vinda do Senhor é repentina, mas já foi avisada a todos nós. Nós temos que estar prontos, ó Pai. Por isso, tem misericórdia e alerta os nossos que estiverem acomodados, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Abençoa, Senhor, nosso estudo, dê ao Fábio, ó Pai, a capacitação necessária, dê a ele também um renovo de mente, porque às vezes o cansaço bate com tantos estudos, não é fácil. Mas, ó Deus, que o Senhor lhe dê toda a alegria, todo o entusiasmo, ó Pai, para poder estar nos ensinando a palavra do Senhor. Que o Senhor o use, ó Pai, e o abençoe também, juntamente com toda a sua família, Senhor. Obrigado por aqueles irmãos que já chegaram de viagem, e aqueles que ainda verão de chegar. Obrigado por nossa igreja estar cheinha no domingo à noite. É uma alegria rever os irmãos no culto, ó Pai, todos ali juntos. Muito obrigada, Senhor. Obrigado porque o Senhor é o Deus de muitas bênçãos. E assim nós te louvamos e te bendizemos, Senhor, com o pedido de que perdoe também as nossas faltas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Vamos então para o nosso estudo. Eu já tinha dito com os irmãos, a gente não consegue fazer um estudo de capítulo por capítulo. A intenção é mesclar, né? Fazer um estudo panorâmico, mas ao mesmo tempo olhando principais pontos. A questão da morte e da ressurreição de Jesus, quando a gente estudou Mateus, eu pulei, né? Porque nós já havíamos falado sobre isso na época da Páscoa e no culto da ressurreição. E agora também, olhando o Evangelho de João, eu vou fazer a mesma coisa. O relato da paixão, eu vou pular e eu vou direto para o capítulo 21. Quando nós estivermos estudando as cartas, nós vamos tratar de ressurreição, da morte de Jesus, e aí a gente volta nesses dois assuntos que não são menos importantes, tá? São importantes também. Hoje nós vamos falar sobre o epílogo de João. Nós falamos lá no começo, no capítulo 1, sobre o prólogo, né, e sobre o epílogo. O que é o epílogo, né? É como se fosse um pós-escrito, né? Você tem uma conclusão, e se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, você vai ver que o Evangelho de João, ele tem um final, e o final dele está aí no capítulo 20, versículo de número 30 e 31, basicamente é o final do Evangelho. E aí, o que nós temos depois é como se fosse um pós-escrito. Nós temos até mesmo algumas hipóteses de que não foi nem o próprio João que escreveu esse pedaço, esse capítulo 21, tá? Muito provavelmente foi um redator, alguém, uma testemunha, que talvez tenha escrito esse capítulo 21, que nós vamos ler hoje, nós vamos estudar hoje, que é um capítulo muito, muito, muito importante, tá? Mas nós vamos olhar essas questões mais de perto durante a nossa leitura. Então, nós vamos estudar esse capítulo 21 aí, que é como se fosse depois da conclusão do Evangelho. Vamos lá. Primeiro, vamos fazer uma pequena recapitulação. O que a gente já viu? A gente viu que João escreveu esse Evangelho por volta do ano 90, ou seja, esse Evangelho ele é quase da mesma data do livro de Apocalipse, não é? Então, nós já tínhamos Mateus, Marcos, Lucas, todas as cartas de Paulo, todas as cartas de Pedro, as cartas de João já tinham sido escritas, Judas, Tiago, né? O Novo Testamento todo. O que ficou por último? Ficou, basicamente, Apocalipse e o Evangelho de João e os últimos escritos de João, 1º, 2º e 3º João. O restante estava tudo escrito já. A grande pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: por que se já estava escrito os 3 evangelhos, João escreveu mais um evangelho, né? Essa é uma boa pergunta, né? Já tinha escrito os 3, a igreja já estava usando tanto Mateus, como Marcos, como Lucas. Por que João escreve mais um evangelho por volta do ano de número 90? Aqui é um ponto importante para nós. Às vezes a gente olha para essa questão de data e fala assim, isso aí não tem relevância alguma. Tem sim. Às vezes não, tá? Às vezes pode até não ter, mas no caso do Evangelho de João tem relevância sim. Você sabe por quê?
Porque esse é o momento onde a perseguição à igreja está aumentando. A perseguição está ficando cada vez mais dura. Os irmãos vão se lembrar que quando João escreve Apocalipse, João está preso, não é? O apóstolo João está preso. Nós estamos aqui na era do imperador chamado Domiciano. O imperador Domiciano é um imperador que começou, de fato, depois de Nero, a perseguir os cristãos, e foi uma perseguição muito dura. Muitos pastores, muitos crentes foram lançados na prisão, alguns foram até mortos nas arenas, e esse é um momento de muita luta. A igreja está sofrendo muito. E aí, João olha para tudo aquilo e, muito provavelmente, algumas pessoas se perguntavam, nós estamos morrendo por causa de quê? Por que nós estamos sofrendo tanto? E a resposta sempre é, vocês estão morrendo e estão sofrendo porque vocês dizem que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é Deus, que Jesus é o único Senhor e Salvador. E aí, o que João faz, então? João escreve um evangelho para reforçar isso e aprofundar essa confirmação no coração das pessoas, dos cristãos. Olha, vocês estão sofrendo, mas vocês estão sofrendo porque são filhos de Deus. Vocês estão sofrendo porque, de fato, Deus existe e ele veio a esta terra na vida, na pessoa de Jesus Cristo. E isso fazia parte de um momento onde a igreja precisava ouvir isso, sabe? Vamos pensar o nosso tempo hoje, né? Hoje nós estamos vivendo tempos onde tem tantas coisas sendo adoradas, né? Tantas coisas chamando a atenção, às vezes, dos cristãos, tantos amores, né, concorrendo com o amor a Cristo. E quando a gente começa a estudar o Evangelho de João, a gente percebe que não existe nada mais sublime, não existe nada mais precioso do que a figura de Jesus Cristo, né? Então, é isso que está acontecendo aqui. João escreve lá no final já do primeiro século, para mostrar para os cristãos que, apesar das perseguições, fiquem firmes, porque Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Então, isso da questão da data é muito importante. Outro ponto que nós já vimos é que o Evangelho de João, ele foi escrito pelo próprio João, não está escrito no livro, tá? Então, isso, se você olhar, alguém perguntar assim, onde está escrito que João escreveu o livro? Você vai ter que falar, não está escrito não. A pergunta é, então, como é que você sabe? Você vai falar, tá, é a tradição da igreja. A igreja sempre considerou João como o autor desse evangelho. Um outro argumento é o seguinte, no evangelho de João é citado o nome de todos os discípulos, menos o nome de João. E isso aí é um argumento que diz o seguinte, olha, se fosse outra pessoa escrever, ela iria citar o nome de João, não iria? Mas como é o próprio João que está escrevendo, ele não cita o próprio nome dele. E depois nós vamos ver que ele vai usar uma expressão depois, que é uma expressão muito controversa, né? Que é o discípulo a quem Jesus amava, né? Afinal de contas, quem que é esse discípulo, né? Quem é esse discípulo a quem Jesus amava? Ele vai usar essa expressão aí e nós vamos olhar isso mais à frente. Outra coisa que a gente sabe é a data, já falei, destinatários. Esse evangelho não é para judeus apenas, é para toda a igreja, é para todos os crentes, tanto judeus como gentios. A gente viu que o objetivo é levar pessoas à fé em Jesus Cristo e convencer aqueles que já creem em Jesus de que devem testemunhar sobre ele. Note bem, lembre que eu falei de perseguição. A pergunta é, você tem coragem de testemunhar de Jesus Cristo mesmo no meio da perseguição? Mesmo em uma época onde o imperador Domiciano está mandando os cristãos para a prisão? Está mandando os cristãos para a fogueira? E esse evangelho foi escrito para isso, para dizer, vocês precisam testemunhar de que Jesus, de fato, é o Filho de Deus. Outra coisa que nós já sabemos também é isso aqui, ó. Nós olhamos isso aqui, são 21 capítulos, a condição de João é de testemunha, o público é a igreja, a referência a Jesus sempre é, ele é o Filho de Deus, não tem genealogia, e a ênfase é em diálogos, tá? Em diálogos. A pergunta é, por que tem muito diálogo nesse evangelho? Vocês já ouviram falar que, na cultura grega, uma das formas como a filosofia ficou conhecida era através dos diálogos. Tem vários e vários livros, né, de Platão, né,
aonde ele coloca Sócrates em diálogos com outros filósofos, com outras pessoas. E isso era uma forma de escrever daquela época. E João faz muito isso. João coloca vários diálogos. Hoje mesmo nós vamos olhar um diálogo, né, no capítulo 21, entre Jesus e Pedro. Né? Então, esses diálogos aparecem muito. Vamos à frente. A estrutura do livro, a gente já viu. Quando eu estava de férias, o reverendo Márcio deu uma aula para os irmãos e ele colocou até no grupo da igreja uma estrutura um pouco mais detalhada do que essa. A minha estrutura aqui, ela está bem simples, resumida, mas a estrutura que ele colocou no PDF está completa, viu? Tem todas as partes. A minha estrutura, ela basicamente é prólogo, do capítulo 1 até o versículo 18, depois o livro dos sinais, que é do capítulo 1 até o capítulo 11, versículo 46, onde João vai descrever os sinais que mostram que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Depois, o livro da paixão, que é onde começa a mostrar o momento em que Jesus vai sofrer e vai dar a sua vida. E, por fim, o epílogo. Tá? Entre essas partes que estão aqui, se você olhar o esboço que o reverendo Márcio colocou, isso aqui está lá, só que está com mais detalhes no que ele colocou. Se você for, por exemplo, estudar de forma mais aprofundada, eu recomendo que você olhe o outro esboço. Se você não tiver, pode pedir que eu mando de novo. Esse esboço aqui é só para você ter uma estrutura geral do livro, tá? Então, essa é a base aqui do livro do Evangelho de João. Propósito central do livro. Quem pode ler esses 2 últimos versículos aqui do Evangelho para mim? Quem consegue ler? Eu posso ler. Obrigado, Janete. João 20, 30, 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, que não estes escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Note uma coisa, aqui no versículo 30 e lá no final, no último versículo do capítulo 21, vai ser dito assim, Jesus fez muitos outros sinais. Lá no finalzinho do capítulo 21, vai dizer assim, ele fez tanta coisa que nem caberia em todos os livros, certo? Nem caberia em todos os livros. Mas o que está escrito aqui são sinais que é para poder mostrar que Jesus, note, Jesus, aquele que nasceu lá em Belém, que viveu na Galileia, depois foi para a Judéia, esse Jesus é quem? O Cristo, o Filho de Deus. Note que algumas pessoas, no nosso tempo, querem dizer o seguinte, hoje está faltando milagre na igreja, e é por isso que as pessoas não creem em Deus. Isso não é verdade. Os milagres que são necessários para que nós venhamos a crer em Deus estão escritos na palavra. E se você não crê na palavra, eu lamento te dizer, mesmo que se você visse um milagre na sua frente, você ainda não continuaria crendo. Por quê? Porque o que está escrito foi escrito para que creiais, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Vocês que estão acompanhando o estudo aí do Evangelho de João, eu creio que vocês já leram grande parte do Evangelho, se não tudo, e a pergunta que eu gostaria de fazer, não precisa me responder, mas é uma pergunta importante, vocês creem mais em Jesus hoje do que antes de começar o estudo do Evangelho, ou não? Vocês têm mais fé em Cristo, em quem Ele é, ao ler as páginas do Evangelho, ou não? Porque o propósito do livro é esse. Tudo isso foi registrado para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Tá? Então, isso aqui, para nós, é muito importante. Note isso aqui, ó. Essa frase é muito bonita. O propósito de João não é acadêmico. Ele não escreveu para universitários, tá? Ele escreveu para crente. No sentido que crente, universitário, tudo mais. O propósito dele não é fazer um TCC, uma monografia. Ele escreve para que homens e mulheres creiam em uma determinada verdade proposicional, ou seja, uma verdade que tem uma finalidade, um propósito. A verdade de que o Cristo, o Filho de Deus, é quem? É Jesus. O Jesus retratado nesse Evangelho. Mas essa fé não é um fim em si mesmo.
ela é dirigida para o alvo da salvação, pessoal e escatológica. Ou seja, e crendo tenham vida eterna em seu nome. Ainda hoje, esse é o propósito desse livro, o qual está no centro da missão cristã. A pergunta é, vocês creem em Jesus? Sim. E isso tem um propósito. Crer em Jesus é para que tenham vida eterna em seu nome. Isso significa que, quando nós morrermos, por isso que a expressão escatológico aí, que é fim de tudo, nós estaremos com quem? Nós estaremos com Cristo. Esse Cristo que nós estamos crendo agora, lendo o Evangelho de João. Esse é o propósito do livro. E isso tem que ficar claro para nós. Nós vimos outras coisas. Nós vimos características do Evangelho. Eu vou passar bem rápido aqui. Primeiro, nós vimos que esse é um evangelho evangelístico. Eu coloquei entre aspas, porque evangelho evangelístico é meio que redundante, né? Mas é a ideia de que esse evangelho aqui é o evangelho que apresenta Cristo de uma forma simples, de uma forma, não diria totalmente clara, porque, obviamente, é um evangelho com algumas dificuldades, mas é um evangelho que apresenta a pessoa do Salvador. Então, esse é o evangelho que a gente, quando uma pessoa entra na igreja e é novo convertido, a gente sempre fala, lê João, leia o evangelho de João, para você entender quem que é Jesus. Outra coisa, esse é o evangelho de uma cristologia muito profunda. Por quê? Jesus Cristo é relatado aqui como Deus e homem. E isso é muito profundo. Ele é verdadeiramente Deus e ele é verdadeiramente homem. Se você um dia quiser estudar sobre cristologia, sobre o estudo de Cristo, você vai passar quase o tempo todo no livro de João, no Evangelho de João. Tá? Em alguns seminários tem uma disciplina de 6 meses só sobre o Evangelho de João, porque é um livro que tem muita coisa sobre quem é Jesus. Outra coisa, é o Evangelho do testemunho. A palavra aparece 47 vezes no Evangelho. Testemunho, testemunho, para que testemunhais que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Outro ponto, é o Evangelho trinitário. Aparece a obra do Espírito Santo, a obra de Jesus e a pessoa de Deus. As 3 figuras, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, aparece bastante nesse Evangelho. Agora, enfim, vamos para o capítulo 21. Vamos olhar algumas coisas. Capítulo 21, a estrutura desse capítulo. Do versículo 1 ao versículo 14, nós temos o aparecimento de Jesus junto ao mar da Galileia. Note, Jesus já tinha morrido, ressuscitou, e aí agora nós estamos naquele espaço de 40 dias. 40 dias, guardem isso. Um espaço de 40 dias depois da ressurreição, em que Jesus vai aparecer para os discípulos. E aí, no epílogo, aí, nesse finalzinho, do versículo 1 ao versículo 14, a gente tem um terceiro aparecimento de Jesus aos discípulos. Nós vamos olhar isso mais de perto. Depois, nós temos o diálogo de Jesus com Pedro, do versículo 15 até o versículo 19. E depois, do 20 ao 25, nós temos basicamente uma continuação do diálogo, mas com outro assunto. O assunto muda, tá? Do versículo 20 até o versículo de número 25. Essas coisas estão, então, propostas aqui. Primeiro, do versículo 1 ao versículo 14, a palavra-chave é manifestação. Manifestação. Jesus vai se manifestar aos discípulos pela terceira vez. Depois, do versículo 15 ao 19, a palavra-chave as duas palavras-chave é restauração e comissionamento. O homem que negou Jesus 3 vezes vai receber 3 perguntas da parte de Jesus. Tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? 3 vezes. Da mesma forma que ele negou 3 vezes, ele vai ter que dizer para Jesus 3 vezes, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E aí Jesus vai comissionar ele, Jesus vai dar uma tarefa para ele. Jesus não vai colocar ele de castigo, Jesus não vai, colocar ele no banquinho da disciplina. Jesus vai, de forma muito amorosa, falar assim, Pedro, cuide das minhas ovelhas, cuide dos meus filhos. E aí, isso vai ser muito bonito a gente olhar isso mais de perto. E, por último, nós vamos ver a continuação do diálogo de Jesus com Pedro,
e nós vamos ver a grandeza da obra de Cristo, o último versículo, basicamente, desse epílogo, ok? Então, esse vai ser o nosso itinerário hoje. Nos próximos 30 minutos, nós vamos tentar ver isso tudo aqui, ok? Então, vamos lá. Manifestação, palavra-chave do versículo 1 ao versículo 14. Quem pode ler esses primeiros 4 versículos que estão na tela aí, por favor? Eu posso ler. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Só uma coisa importante aqui. Quando você lê Mar de Tiberíades, entenda que é Mar da Galileia, tá? É o mesmo nome, tá? Porque Tiberíades é uma das cidades ali da margem do Mar da Galileia. Então, nos evangelhos, às vezes aparece a expressão Mar de Tiberíades. Essa cidade ela foi construída em honra a Tibério, um dos imperadores romanos, né? Então, a cidade de Tiberíades. E, muito provavelmente, eles estavam dentro do barco naquela região. Mas uma coisa que deve nos chamar a atenção aqui é o versículo de número 3, disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. É interessante isso porque Jesus havia morrido, ressuscitado, e nós vamos ver que essa é a terceira vez que Jesus se manifesta a eles. Mas o que aparenta aqui o texto é que os discípulos estavam desanimados. Jesus havia dito que ia morrer e ia ressuscitar. Jesus havia comissionado eles para uma tarefa de pregar. E a pergunta é o seguinte: por que vocês não estão fazendo isso? Por que vocês voltaram a pescar? Duas hipóteses aqui são importantes. A primeira é, ora, eles vão pescar porque eles têm que comer, né? Ninguém vive de brisa, né? Não dá para poder ficar vendendo miçanga na beirada do mar da Galileia, né? Tem que comer, tem que trabalhar, né? Então, esses homens foram trabalhar, foram pescar. Essa é uma hipótese muito boa. A segunda hipótese é que, muito provavelmente, eles estavam completamente desanimados com a realidade da ausência de Jesus Cristo. Então, olhou e falou, vamos fazer o quê? Ora, vamos pescar, gente? Vamos voltar ao nosso trabalho, porque foi muito bom. Já viu aquela expressão que a gente usa no português aqui? Foi bom enquanto durou, né? Foi maravilhoso, 3 anos de caminhada, aprendemos muito, ele morreu, ressuscitou, tudo bem, mas e agora? Agora vamos ter que voltar a pescar, porque a vida é dura e é isso mesmo, a gente estava andando de lado aí, todo lugar, Galileia, Judéia, Samaria, Pérea, agora acabou, agora vamos voltar a pescar. Note que ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia e os discípulos não reconheceram ele. Vocês já viram isso acontecer, por exemplo, em Lucas 24, no caminho de Emaús, 2 discípulos estão andando com Jesus e eles não reconhecem Jesus, certo? O Cristo ressuscitado aqui tem um poder de fazer com que as pessoas não o reconheçam quando ele não quer. Tá? Isso é uma característica da divindade de Cristo. Ele simplesmente não se revelou ainda, né? Eles ainda não entenderam que é Jesus. Vamos continuar a leitura. Versículo 5 ao versículo 8. Quem pode ler, por favor? Eu posso ler, Fábio. Perguntou-lhe Jesus, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Então lhe disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor? Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com suas vestes, porque se havia despido e lançou-se ao mar. Mas
os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Amém. Basicamente, nós estamos falando aí de 90 metros, tá? Que ele estava distante aí da praia. E é bonito porque o versículo 5, Jesus se dirige aos discípulos como filhos. Tendes aí alguma coisa para comer? Ou seja, vocês conseguiram pescar alguma coisa? E aí eles disseram, não. E aí Jesus, que ainda não havia sido reconhecido, diz para ele, lancem a rede à direita do barco e achareis. Um evento muito parecido com esse tinha acontecido antes. Quem lembra? Aonde está escrito isso? Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, sobre a pesca milagrosa. E é por isso que quando Jesus fala para eles assim, lancem a rede à direita, e quando eles começaram a puxar e veio muito peixe, o discípulo a quem Jesus amava, que muito provavelmente aqui o candidato é João, disse a Pedro que é Jesus. Né? Já viu a expressão que a gente usa às vezes daqui, o tal do déjà vu? Né? Eu já vi isso em algum lugar. Né? Lucas capítulo 5 vai narrar uma pesca muito parecida com essa. E provavelmente aqui João disse assim, é Jesus. E aí o Pedro, que é um cara sanguíneo, né? Que é um cara afoito, um cara sempre dado a muita ação, ele cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido. Aqui, irmãos, não significa que Pedro estava pelado no barco com os outros discípulos, não, tá? É simplesmente porque na hora de trabalhar lá como pescador, você não pode ficar usando muitas roupas, né, pesadas, porque atrapalha o movimento, né? Então, muito provavelmente, ele estava com uma roupa que em terra ele não usaria. Vocês já viram isso hoje acontecer, por exemplo, que trabalhadores, às vezes, trabalham sem camisa, alguma coisa do tipo. E aí, Pedro, então, tão afoito que estava, ele se vestiu e fez o quê? Se lançou no mar. Se lançou no mar. Ele nem esperou o barco ir em direção à terra. Ele que havia traído Jesus, não é? Ele havia traído Jesus no dia da prisão. Ele estava, de fato, arrependido e ele tinha um amor muito grande por Jesus. Então, quando ele ouve João falar, é Jesus, o que ele faz? Ele pula do barco e ele vai em direção a Jesus, né? E note que os discípulos vão demorar a chegar na beira, porque olha só o que nós vamos ler agora. Versículo 9 ao 14. Quem pode ler, por favor? Fábio, só um minutinho. Fica à vontade. Nessa parte que Pedro se lançou ao mar, não é a parte que ele andou sobre as águas, não, né? Não, esse aqui já é um evento já bem posterior, né? Esse aqui é um evento onde ele viu Jesus na praia e ele fala assim, eu quero encontrar com ele o mais rápido possível. E ele se lança, né? E ele vai nadando mesmo. Certo. 9 ao 14, posso ler? Pode. Alguém levantou a mão? Alguém tinha levantado a mão? Ou não? Se não, pode ler, Mariana, por favor. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus, trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus, vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já esta era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado entre os mortos. Amém. A cena aqui é muito bonita, né? Quando eles chegam na praia, eles já veem Jesus lá. Janaína, pode falar. Eu tenho uma dúvida. Então, ele já havia se manifestado para Pedro 2 vezes anteriores. Sim, nós temos, por exemplo, o dia da ressurreição, onde Pedro e João eles vão lá ao sepulcro, não encontram ninguém. Uhum. E aí nós temos o momento
Lucas 24 vai narrar o momento de Emaús, onde Jesus aparece para alguns discípulos, e depois, no capítulo 24 ainda, ele se coloca no meio dos discípulos e diz, Pai, seja convosco, e conversa com os discípulos. Nós temos depois uma segunda vez, que não está relatada, e esta aqui é a terceira vez. Entendi. Tá? Que ele vai falar com os discípulos. É porque isso sempre ficou confuso para mim. Se era a primeira vez que Pedro estava vendo ele depois de ressuscitado, ou se tinha visto antes? Não, ele já tinha visto antes. Mas note que as aparições, né, de Jesus aos discípulos, elas, pelo que a gente entende, não foi uma aparição assim. Jesus não ficou 40 dias com todos eles. Jesus foi visto por mais de 500 irmãos. Isso significa que em vários locais da comunidade dos discípulos. Uma coisa que a gente tem que colocar na cabeça, que a gente às vezes esquece, é que quando a gente fala de discípulo, a gente sempre lembra de 12, né? Mas não é só 12. Nós temos muitos discípulos, não é? Só que os apóstolos são 12, mas os discípulos de Jesus têm vários, eram vários. Pra você ter uma ideia, Jesus enviou 70, não é? Lá em Mateus capítulo 10, fala do envio de 70. Então, havia outros discípulos também, né, que foram, que receberam essa visitação de Jesus. Júnior, Nilza? Fábio, mas não está relatado isso não, né? O quê? Sobre os discípulos. Oi? Sobre os discípulos. Eu pensei que era só os 12 mesmo que falavam na Bíblia. Não sabia que era 500, não. Jesus foi visto durante 40 dias, por mais de 500 irmãos. Nós temos alguns relatos, por exemplo, Atos capítulo 1, quando Jesus está com os discípulos lá, antes da sua ascensão, é dito lá que ele está com os discípulos, depois eles vão para Jerusalém, ficar no cenáculo, e são 120. E lá em 1 Coríntios capítulo 15, quando Paulo está falando da ressurreição, ele vai dizer, Jesus, durante um espaço de 40 dias, foi visto por mais de 500 irmãos. Nós vamos dar uma olhada nesse texto. Se alguém tiver com ele aberto aí, por favor, se lembrar da referência exata, eu esqueci aqui, mas deixa eu olhar aqui. Vamos achar aqui. Pastor, você está falando da ascensão de Jesus? Isso. Não, Fábio, desculpe, eu já tinha visto isso aí, perdão aí. 1 Coríntios capítulo 15 mesmo. Em 1 Coríntios capítulo 15, é dito que durante 40 dias, vamos olhar só o versículo exato lá. Quem achar aí, 1 Coríntios capítulo 15. É o momento, Eline, entre a sua ressurreição e a sua ascensão, não é? Esses 40 dias que ele fica, ele é visto, né, por várias pessoas, né? É por isso que João aqui coloca que ele se manifestou pela terceira vez. A gente não sabe quantas outras vezes aconteceu. É o verso 6, Fábio. Pode ler, Kathleen? É o que fala que ele foi visto, né, por mais de 500? Isso. Então é isso mesmo. 1 Coríntios 15, 6. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, os quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Amém. Olha só, um fato que me escapou aqui. Esse texto aqui diz que ele foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Aonde está relatado isso? Não é? Nós não temos o relato disso, por exemplo, nos evangelhos. Em Lucas 24, nós temos o relato que ele aparece aos 2 na estrada de Emaús e depois aparece aos discípulos, certo? E aqui mais um relato de aparição, ou seja, nesses 40 dias a pergunta deveria ser: quantas vezes Jesus apareceu aos discípulos? E a resposta é: nós não sabemos, a gente sabe do que está escrito. Aqui está escrito que foi pela terceira vez, e lá Paulo vai dizer que em um momento ele apareceu para 500 pessoas de uma vez só. Mas é bom entender que durante 40 dias é muita coisa, né? É um mês todo e mais 10 dias, né? Se você for parar a pensar, Jesus aqui ainda, então ele apareceu para muita gente. Vamos lá, ele aparece e come com os discípulos. Note que o versículo 12 vai dizer assim: nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam quem era o Senhor. Isso aqui é bonito, né? O John Stott fala que é uma santa reverência. Eles sabiam que era Jesus, mas eles estavam tomados de tanto
tanto assim, tanto, a palavra certa não é pavor, mas a palavra é espanto, né? Tipo assim, ele morreu, e ele ressuscitou, e ele está aqui agora. E é ele, mas assim, quem que vai perguntar? Tomé, por exemplo, teve a coragem, não é? Tomé falou assim, Senhor, eu quero colocar a mão aí, eu quero, se eu não colocar a mão aí, eu não acredito não, por favor, deixa eu colocar a mão aí. E Jesus falou, pode colocar a mão aqui, nas minhas feridas, não é? Mas os outros aqui ficaram todos assim, espantados, né? Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. Note, Jesus não é um Gasparzinho. Jesus é um homem. Jesus come pão. Jesus come peixe. E isso é muito importante a gente se lembrar. Jesus está aqui em carne, não é um espírito, tá? E o texto vai terminar dizendo, e esta era a terceira vez que se manifestava aos discípulos. E note que mesmo sendo a terceira vez, eles ainda estavam tomados de espanto. Ainda estavam assim, eita, o que está acontecendo? Eles ainda estavam espantados. Um autor chamado J.C. Ryle fala das características disso aqui que está acontecendo. Vamos olhar sobre alguns pontos importantes aqui. Primeiro, Jesus se manifestou no momento adequado, quando estavam mais confusos e desanimados. Eles já estavam pensando em voltar a viver só da pesca, vamos pescar, vamos trabalhar por aqui mesmo, porque acabou. Jesus se manifestou a eles nesse momento muito adequado, quando eles estavam confusos e desanimados. Eu gostaria de fazer uma aplicação disso para nós. Não duvide disso. Não duvide que nos momentos onde o desânimo bate, onde a gente está mais cansado, são os momentos onde nós estamos lendo as Escrituras e onde o Cristo, que está escrito aqui, se apresenta para nós na sua mais intensa beleza, assim como aconteceu para esses discípulos aqui. Creia nisso. Saiba que nos momentos de maior luta, Cristo vai se mostrar a você através das páginas das Escrituras e você vai sentir a presença dele. Outro ponto importante, Jesus se manifestou de forma gradual. Jesus estava lá, os discípulos olharam, não reconheceram, e de repente eles reconheceram. A mesma coisa acontece com os de Emaús. Estão caminhando, falando com ele, mas ainda não entenderam. De repente eles entenderam. Jesus se manifesta de forma gradual. E, de fato, na nossa vida, isso pode ser visto também. Muitas coisas que nós aprendemos sobre Cristo não são dadas de uma vez só. A gente vai aprendendo ao longo do tempo. O Cristo que está descrito nas Escrituras sempre vai sendo revelado para nós também nesse sentido. A gente vai tendo concepção daquilo que está acontecendo. As Escrituras mostram as profecias do Antigo Testamento e depois Jesus. Ora, das profecias do Antigo Testamento até Jesus é um longo caminho, não é? Tem muita coisa que está acontecendo aí no meio disso tudo. E tudo isso de forma gradual. Outro ponto. Jesus se manifestou de forma amorosa, chamando-os de filhos. Filhos. Filhos, tem alguma coisa aí para a gente comer? Né? E é assim que ele se apresenta a nós também. E por último, Jesus se manifestou de forma poderosa, repetindo a cena da pesca milagrosa, Lucas capítulo 5, versículo de número 1 até o versículo de número 11. Ok? Alguém tem alguma pergunta aqui sobre esse ponto? Por favor. Nilza, depois a Eline. Não diretamente a esse foco, mas eu queria só tirar uma dúvida minha, porque fala-se a palavra que quem negar a Cristo está condenado, não é isso? E Pedro negou a Cristo 3 vezes, não foi? Sim. E Tomé também não acreditou que era Jesus Cristo. Nesse sentido aí, me tira essa dúvida aí. Eles não foram condenados. Não, a Bíblia não disse que quem negar a Cristo está condenado no sentido do que aconteceu com Pedro e o que aconteceu com Tomé. O que é dito é, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê está condenado. O que acontece no caso de Pedro e de Tomé é uma coisa completamente diferente. Eles criam, tanto é que Pedro chegou a dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas, no caso de Pedro em particular, na hora que Jesus foi preso, ele temeu, não é? Tanto é que ele só pega a espada, tenta cortar a orelha do
corta, na verdade, a orelha de um dos soldados, chamado Malco. Jesus opera um milagre, Jesus é levado, e ele depois está no pátio, e aí ele é reconhecido por uma moça, e aí ela fala, você é um daqueles que estavam com ele, e ele ali naquele momento, temendo pela sua vida, fala assim, não, eu não conheço ele, e ele vai embora. Contudo, ele se arrepende daquilo que ele fez, certo? Ele, em nenhum momento, deixou de crer em Jesus. Ele deixou de andar com Jesus durante um certo momento, onde ele falou assim, ó, eu não quero morrer. No caso de Tomé, Tomé está dizendo o seguinte, olha, é muito para minha cabeça. É muito para mim esse negócio de você ter morrido e ressuscitado. Eu quero ver, eu te vi na cruz lá, eu te vi pregado, eu vi os cravos, eu vi você morrendo, e como agora você está vivo? Por favor, eu quero provas. E aí ele, então, coloca as mãos, né, nas feridas de Jesus. Nos dois casos, faltou fé. Faltou fé. E os dois casos são emblemáticos porque são casos muito parecidos com os nossos, às vezes. Às vezes acontece isso conosco. Tá? Não é no sentido, Júnior, de que eles deixaram de crer completamente em Cristo. Tá? Então, são casos diferentes, tá? Do que está dizendo quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Ok? Eline? Pastor, no caso daquele texto de 1 Coríntios 15, só colocando aí se está certa essa forma de pensar, que você colocou que Jesus se manifestou no momento adequado, quando estavam mais confusos e desanimados, e que Jesus se manifestou de forma gradual. E lá em 1 Coríntios 15, versículo 5, versículo 4, diz que ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Aqui ele fez uma distinção dos 12 e dos apóstolos. Esses apóstolos aqui no final do versículo poderiam ser todos aqueles que eram discípulos no decorrer do tempo de ministério de Jesus, então? Então, o relato de Paulo, Eline, ele não tem o propósito de ser um relato assim exaustivo, tá? Qual que é o propósito do capítulo 5, capítulo 15 aí? É bom a gente entender o contexto da carta aos 1 Coríntios. A igreja de Corinto tinha alguns irmãos dentro da igreja que estavam duvidando da ressurreição, que não criam na ressurreição. E aí Paulo vai usar assim, ó, ele ressuscitou conforme está escrito nas Escrituras. Se você olhar, nas Bíblias de estudo, há sempre uma relação, quando ele fala segundo as Escrituras, citando um texto do Antigo Testamento. E aí ele vai dizer, ó, ele apareceu para esse, para esse, para esse. No caso da expressão apóstolos, toda vez que alguém usa a expressão apóstolo no Novo Testamento, está se referindo aos 12. Tá? No caso, como Paulo, o 13º, né? Judas morreu. Então, nós temos aí algumas pessoas que Paulo enumera aí, não é? Paulo enumera Cefas, né, que é Pedro, Paulo enumera Tiago, Paulo enumera os discípulos, né, no caso, no sentido mais amplo, 500 pessoas, né? Tiago, o próprio irmão de Jesus, né? E aos apóstolos, né? Paulo não tem a pretensão de ser exaustivo. Ele poderia, por exemplo, citar dentro dessas 500 pessoas algumas outras pessoas, não poderia? Tipo assim, ele apareceu ao Judá, não sei de onde, tal, mas ele engloba todo mundo, né? 500 pessoas. Ele dá uma resumida, né? Então, o propósito dele não é, tipo assim, eu vou enumerar aqui todas as pessoas para qual Jesus apareceu, mas apenas dá um relato de que, por exemplo, se alguém em Corinto tivesse se perguntando assim, eu quero provas, o que Paulo está dizendo é o seguinte, existem pessoas vivas que viram Jesus. Pode procurar elas, tá? Ele está dando essa ideia assim, pode procurar, tem pessoas que viram Jesus, ok? Certo.
Vamos à frente. Vamos olhar aqui agora mais um ponto. E deixa eu voltar aqui. Tem um filme que eu gostaria de indicar, chamado Em Defesa de Cristo. Alguns aqui já devem ter assistido. É um jornalista ateu que não crê em Deus, e aí ele faz uma pesquisa sobre a ressurreição. E aí ele passa a crer em Cristo, e ele se torna um cristão. Porque ele vai ler os relatos e os documentos da época, né? E vai fazer um apanhado, e ele percebe que a igreja deixou muito bem relatado, né? Que Jesus ressuscitou. Ele apareceu para pessoas. A gente não tem noção do que significa isso. Porque, imagina só, o relato da crucificação, gente, foi um relato que todo mundo ficou sabendo. Imagina só, durante 40 dias, alguém falar assim, Jesus foi visto ali, 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 e foi visto com 500 pessoas em tal lugar, foi visto pelos discípulos, pelos apóstolos. Imagina o tanto que isso repercutiu. Imagina a força disso, né? Olha, ele de fato foi visto 40 dias por várias pessoas, tá? Isso aqui é muito, muito, muito grandioso isso. Aí, depois de comer um peixinho e um pão, chegou a hora da restauração do Pedrão. O Pedro precisa de restauração. O Pedro é afoito, o Pedro é cheio de boa vontade, mas o Pedro tinha negado Jesus. E Jesus, então, tem uma conversa com ele. A gente vai perceber que essa conversa começa perto dos discípulos e ela vai terminar um pouco longe dos discípulos. O que a gente entende é que, muito provavelmente, eles estão caminhando, tá? Eles começam a conversar, e aí, sabe aquele negócio assim, a gente fala assim, Mariana, vem cá, vem cá. Então, todo mundo num grupo reunido, eu falo, Mariana, vem cá, vamos conversar. E a gente sai do grupo, ou então você está conversando com alguém e fala, Paulo, vem cá, e você sai do grupo e vai conversar à parte. É o que está acontecendo agora, viu? Do versículo 15 até o versículo 19. A primeira pergunta de Jesus, a gente olha e fala assim, foi 3 perguntas iguais. Não tão iguais assim. A gente precisa olhar isso aqui agora. Primeira pergunta. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro. Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? A expressão estes outros aqui, na língua grega, é muito usado quando você está apontando para algo, tá? Então, nesse momento aqui, muito provavelmente eles estão próximos dos discípulos. E olha a resposta de Pedro. E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E aí, Jesus falou, apacenta os meus cordeiros. Note que é um jogo de palavra importante aqui. Quando Jesus pergunta, Simão Pedro, você me ama? A expressão em grego é ágape. Ágape. Que pode ter a conotação aqui de um amor sacrificial. Um amor de sacrifício. O amor que é descrito lá em 1 Coríntios capítulo 13. Amor ágape. Só que Pedro não responde assim. Pedro não tem coragem de dizer, eu te amo com amor ágape. Sabe por quê? Porque ele já tinha dito um dia o seguinte, Senhor, se for preciso, eu vou até a morte contigo. Se for preciso, eu sou o primeiro a estar com a espada em punho para te ajudar. Mas ele tinha negado. Qual que é a palavra que ele usa para falar que ama Jesus? Ele usa a palavra filéu, que é o amor fraterno. Marlene? Fábio, então esse medo, vamos dizer assim, do Pedro, justifica pela terceira vez quando Jesus pergunta, a Bíblia diz que ele entristece, que ele se entristece, né? Sim. Dá a entender que ele fica meio temeroso de confirmar, considerando que ele já tinha negado lá atrás. Também, ele fica temeroso por isso, e ele também fica entristecido, porque é como se Jesus não tivesse confiando na palavra dele. Note que a primeira pergunta aqui, Marlene, Jesus coloca o amor dele em comparação com os outros. Jesus fala assim, ô Pedro,
você me ama mais do que esses outros aqui? É uma comparação. Sim. Imagina só se Jesus vira para Kathleen e fala assim, ô Kathleen, você me ama mais do que a Mariana? Me ama? Mariana me ama. E você acha que você me ama mais do que a Mariana? Sabe, se fosse em outro momento, o que Pedro tinha falado? É lógico. Ninguém te ama mais do que eu. Pode amar parecido, mas mais do que eu, de jeito nenhum. E a pergunta de Jesus aqui é, você me ama com esse amor sacrificial? E aí Pedro não tem coragem de dizer isso. Pedro fala, eu te amo. Mas o amor que Pedro diz aqui é filéu, que não é um amor inferior, mas é um amor fraterno. É um amor que não é o amor sacrificial, como o que Jesus está perguntando para ele. E aí, depois de responder, Jesus vira para ele e fala, apacenta os meus cordeiros. Note que Jesus fala isso para ele aqui agora, mas isso aqui ainda não está bem claro. Vamos à frente. Vamos para a segunda pergunta. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez. Simão, filho de João, tu me amas? Note que agora não tem mais a comparação com os outros. De certa forma, como Carson coloca, um escritor que estudou, fez um comentário, um estudioso dessa área, ele diz o seguinte, a primeira pergunta de Jesus tem muito a ver com aquilo que as pessoas viam. Sabe, Jesus, a primeira pergunta é, ô Pedro, você me ama igual esses outros aqui? Uma pergunta ligada para uma questão mais externa. A segunda pergunta é uma pergunta mais voltada apenas para o coração de Pedro. Sabe, uma pergunta para dentro. Perguntando, ô Pedro, você me ama mesmo? E aí Pedro, pela segunda vez, responde e ele não tem coragem, de novo, de usar a palavra ágape. Ele usa a expressão filéu. Filéu, ou seja, eu tenho um amor fraternal pelo Senhor. E aí Jesus fala para ele assim, pastoreia as minhas ovelhas. Terceira vez. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? E aí Jesus usa a expressão filéu. Note a curiosidade. Nas duas perguntas, Jesus usa ágape. Na terceira pergunta, Jesus usa filéu. E Jesus pergunta, você tem um amor fraternal por mim mesmo? Você diz que me ama fraternalmente. Você tem esse amor fraternal mesmo? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez, tu me amas. E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. E ele usa de novo a expressão amor filéu, amor fraternal. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Note que aquele homem que era afoito, que queria dizer que era mais do que todo mundo, agora sabe que o coração dele é enganoso e não tem coragem de dizer para Jesus assim, Jesus, eu te amo mais do que todas as coisas. Eu te amo a ponto de morrer por você. Ele não chega nesse ponto mais. Ele agora é humilde. Ele vai dizer, Jesus, eu te amo. Mas eu te amo dentro de uma dimensão minha. Eu não sou aquele cara que disse que ia até a morte com o Senhor, porque, de fato, eu não fui. De fato, eu não fui. A gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, com algumas questões. Sabe, tem algumas coisas que nós cantamos hoje que a gente deveria se perguntar assim, será que isso é verdade mesmo? Sabe quando você canta uma música que fala assim, Senhor, eu vou até a morte contigo? Se preciso for, eu passo pelo fogo para te servir. E aí Jesus estava assim, sei. Pedro agora é um homem humilde. A palavra filéu aqui não significa que ele ama menos a Jesus, mas ele não tem coragem de dizer ágape. Ele não tem coragem. Ele vai dizer, eu te amo, Senhor. Note que ele negou Jesus 3 vezes. E Jesus pergunta para ele 3 vezes, porque o alvo de Jesus aqui é restaurar Pedro. Restaurar Pedro. Jesus está restaurando o coração desse cabra aqui. E Jesus está fazendo ele falar 3 vezes, eu te amo, mas olha, eu te amo como um pecador, viu? Eu te amo de forma fraternal, eu não tenho esse amor sacrificial ainda. E aí Jesus fala para ele pela terceira vez, apacenta as minhas ovelhas.
apacenta as minhas ovelhas. E eu gosto muito disso aqui, ó. Olha só, a ênfase é sobre o cuidado pastoral, antes que o evangelístico. O amor de Pedro por seu Senhor e a evidência de sua reintegração devem ser demonstrados no cuidado pastoral de Pedro pelo rebanho do Senhor. Sabe, Jesus restaurou Pedro e nas 3 vezes, o que Jesus fala para ele? Apacenta os meus cordeiros, pastorei as minhas ovelhas e apacenta as minhas ovelhas. Sabe, meus irmãos, o nosso Deus é um Deus de restauração. E é muito bom saber que um homem como Pedro, que negou Jesus, e isso está escrito nas Escrituras, se tornou um grande pastor de ovelhas. No sentido de rebanho, homens, né, pessoas, né? Se tornou um grande homem de Deus. Ele foi completamente restaurado. E ele não foi restaurado para se tornar uma celebridade. Foi restaurado para se tornar um grande pastor. Ele foi pastorear pessoas e sabe aquela humildade de alguém que sabe assim, eu não sou melhor do que ninguém? Eu não estou acima de ninguém? Ele foi comissionado pelo próprio Senhor. E note que, lembre-se que ele não usou a expressão amor filéu, amor ágape, amor sacrificial, mas olha só o que vai acontecer agora. Versículo 18, versículo 19. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. Note que quando Jesus pergunta assim, você me ama com amor sacrificial? Ele não tem coragem de dizer sim. Mas no fim da vida dele, foi exatamente isso que aconteceu. Ele morreu por Cristo Jesus. Mas aquele homem que negou a Cristo se tornou humilde, a ponto de falar assim, eu não vou sair por aí falando qualquer coisa. Mas no fim da vida dele, ele teve essa morte. Olha só, o versículo 18 fala assim, quando você era mais moço, você, Pedro, fazia o que você queria. Você se cingia com a sua roupa, vestia, fazia o que queria. Porém, quando for velho, isso não vai acontecer mais. A expressão que está aí, eu até grifei de amarelo, estenderá as mãos, ela aponta para o tipo de martírio que Pedro sofreu. Pedro foi crucificado. A história da igreja diz que Eusébio de Cesareia conta que ele não ousou ser crucificado como Jesus e fala, por favor, me crucifiquem de cabeça para baixo. Eu não sou como Jesus. Sabe? E isso marcou a vida do apóstolo Pedro. Ele nunca se esqueceu de que havia traído Jesus um dia. E ele viveu o resto da vida dele para amar Jesus com um amor fraternal e, por fim, ele deu a vida por Jesus. Meu irmão, não tenha vergonha das suas quedas e nem deixe que alguém te envergonhe por causa delas. As nossas quedas, os nossos erros, eles podem ser usados para a glória de Deus. Desde que a gente se arrependa, que a gente confesse, que a gente busque andar na presença de Deus. Não tenha vergonha disso. O Senhor usou esse homem para ser um grande pastor. Quem somos nós? Nós também podemos ser assim usados. E aí, por fim, Jesus fala para ele, segue-me. Gente, eu já estou terminando, são 9h08, mais 5 minutos, eu peço paciência para a gente poder fechar isso aqui, ok? Vamos para o último ponto. Eu não vou ler esse pedacinho aqui, mas esse pedaço aqui fala dos relatos, né, da morte de Pedro. Só o último aqui que eu vou ler. Tertuliano fala assim, em Roma, foi Nero quem primeiro manchou de sangue essa fé ascendente. Então Pedro foi cingido por outro quando ele foi pregado na cruz. Isso foi relatado por volta do 2º século da igreja por Tertuliano. Tá? Pedro deu a sua vida por Jesus. Por último, a continuação do diálogo. Eu vou ler para andar mais rápido. Então Pedro, voltando-se, olha só, lembra que eu falei que a conversa começou perto dos discípulos e foi caminhando? Olha o que está dizendo aí. Então Pedro, se voltando-se, viu também o que ia seguindo. Ou seja, eles estão caminhando.
Pedro se volta e viu que havia alguém que estava seguindo, que era o discípulo a quem Jesus amava, o qual, na ceia, se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: E quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Em bom português o que você tem a ver com isso? Eu acabei de dizer que você vai morrer, Pedro. Mas quanto a você, quanto a João, o que você tem a ver com isso? E se eu quiser que ele fique até eu voltar? Eu posso fazer isso. É isso que Jesus está fazendo, tá? A pergunta é, quem que é esse discípulo aí a quem Jesus amava? Essa é uma boa pergunta. Ele aparece algumas vezes. Olha só, João 13, aparece a expressão um dos discípulos a quem ele amava. Aparece no capítulo 19. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado. Note que a gente fala assim, João, mas em nenhum momento está escrito João, certo? Nenhum momento. Está escrito simplesmente o discípulo amado. João 20 vai dizer assim, e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava. A grande pergunta é, quem é esse discípulo? Nós temos duas hipóteses boas para poder dizer que é João. Primeiro, João relata o nome de todos os discípulos no seu evangelho, menos o seu próprio. Então, esse é um bom ponto. A expressão aquele a quem Jesus amava está se referindo, então, no caso, a ele. E o outro ponto muito importante também é a tradição da igreja sempre considerou João como o discípulo amado. Olha só o que disse Eusébio de Cesareia. Eusébio de Cesareia, no 3º século. Ele fala assim, então João, o discípulo do Senhor, o qual se reclinava em seu peito, também publicou um evangelho enquanto vivia em Éfeso, na Ásia. Certo? Por volta do ano 300, Eusébio de Cesareia fala, é João. Então, olha só, nós estamos no ano 2022. Eusébio está no ano 300. Se no ano 300 todo mundo entendia que era João, há uma grande força para a gente entender que é João, certo? Mas se por um acaso alguém um dia te perguntar assim, e aquele texto que fala do discípulo amado, você vai dizer assim, olha, a igreja sempre considerou aquele discípulo como João, mas nós não temos nas escrituras escrito, é João, tá? Não está escrito, é João, mas a tradição da igreja vai dizer, é João. O importante é que esse discípulo era amado por Jesus, né? Muito amado por Jesus. Terminando, nós olhamos a grandeza da obra de Cristo. Nós não vamos ler do versículo 20 ao versículo de número 23, mas olha só, o versículo de número 24 e 25 vai dizer assim, este é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas. Quem que é esse discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas? O discípulo amado. João. É o discípulo amado, porque a conversa está falando do discípulo amado, não é? E aí o versículo 24 vai falar assim, este é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Ora, se o versículo 20 até o versículo 23 está falando do discípulo amado, se o versículo 24 está dizendo que o discípulo amado é quem escreveu, e se a gente entende que é João que escreveu, logo João é o discípulo amado, né? É o discípulo amado, o discípulo a quem Jesus amava. Então, essa é uma boa conclusão. Versículo 25. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Esse versículo aqui, o versículo 24 e esse, são dois versículos que apontam que muito provavelmente nós temos um redator, alguém que terminou essa obra e fez essa conclusão. E é interessante porque ele vai dizer, há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas, uma por uma, creio eu
que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Ele está dando a opinião dele, tá, gente? Ele está dizendo assim, creio eu que se fosse para relatar tudo, não caberia nos livros todos. E muito provavelmente isso aqui é um redator, isso era muito comum no mundo antigo, um livro passar por uma edição de alguém especializado na área, e muito provavelmente esse capítulo 21 é uma testemunha ocular, alguém que estava lá na praia, alguém que acompanhou o diálogo, ficou sabendo do diálogo entre Pedro e Jesus e relata esse final aqui. Ok? Terminamos por aqui o Evangelho de João. Eu espero que vocês tenham vontade de ler o Evangelho de João mais, e nós vamos entrar agora em Atos dos Apóstolos na próxima semana, e vamos caminhar junto, tanto no estudo da terça, como em algumas pregações sobre o livro de Atos dos Apóstolos. E vamos caminhar. Alguém tem alguma questão? Esse é o momento, já passamos um pouquinho do tempo, mas alguém pode falar alguma coisa? Eline? Pastor, Sim. visto que Jesus teve um amor sacrificial por todos, né? Se sacrificou por todos, então pode-se dizer que esse amor que ele tinha, talvez especial por esse discípulo, né? Talvez um discípulo mais chegado, como ele tinha aquele amor por Lázaro e as irmãs dele, né? Esse amor é também, não menos importante, claro, é o filéu. Então, existem outras características de amor. Então, na língua grega, quando você queria falar que amava alguém, você poderia escolher algumas palavras. Você poderia escolher a palavra ágape, você poderia escolher a palavra filéu, você poderia escolher, por exemplo, a palavra eros, não é? Então, quando um homem falava do amor, esse amor físico, esse amor químico, né, assim, no sentido de relação física, era eros, né? Amor, da onde vem a palavra erotismo, né? A expressão filéu tem a ver com essa fraternidade, esse amor de irmãos, a amizade, não é? Que também é um amor elevado. E o amor ágape era muitas vezes usado, Eline, em relação à ideia de um sacrifício, de um amor mais profundo, né? Em 1 Coríntios 13, quando Paulo vai falar, ele usa a expressão ágape, né? O amor, né, que não arde em ciúmes, o amor que se sacrifica, não é? Então, note uma coisa, não é Jesus que diz, eu amo a João, mais do que o outro. É João ou um escritor que diz, o discípulo amado. No caso, nós sabemos que é João. É João que está dizendo, o discípulo a quem Jesus amava, certo? Jesus amava todos, obviamente. Mas João, dessa forma, ele está querendo dizer assim, eu era muito amado. Ele está dando um testemunho dessa relação que ele tinha com Jesus, né? E é um amor sacrificial, de fato. Jesus deu a vida por ele. E note, em vários momentos, Jesus chama João para perto. Só Pedro, Tiago e João. E isso meio que cunhou esse relacionamento, né? Amém? Amém. Alguém mais? Alguma coisa? Senão, nós já vamos encerrar por aqui. Eu lamento passar um pouquinho, 18 minutos, mas nós vamos sobreviver a esses 18 minutos aí, e que Deus abençoe a todos os irmãos. Note, irmãos, que a história do final aqui é uma história que traz muito alento ao nosso coração. Há perdão em Cristo Jesus para todos nós, há restauração em Cristo Jesus para todos nós, há, de fato, manifestação de Cristo Jesus para todos nós. Eu estou desanimado, Cristo Jesus está aí para te animar. Eu pequei, Cristo Jesus está aí para te restaurar. Louvado seja Deus por isso. Amém? Vamos fazer uma oração e depois nós vamos tirar a nossa selfie aqui de toda terça-feira. Eu gostaria de pedir para nossa irmã Aurélia. Pode orar por nós, Aurélia? Aurélia não. Janaína, ora por nós, por favor. Assim. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui reunidos para agradecer. Agradecer, Senhor, porque mais uma vez a Tua palavra foi explicada, meu Pai amado. Que ela faça morada em nossos corações, que tenhamos a certeza, Senhor, de que o Senhor pode nos restaurar, meu Pai amado. Eu lhe agradeço, Senhor, pelo dia de hoje, pela vida de cada um, meu Pai adorado. Estenda Tuas mãos sobre cada casa.
Guarda cada irmão, guarda a tua igreja, meu Pai amado. Continue conosco, que todos tenhamos uma noite de paz, Senhor, e descanso. Assim eu peço, em nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, os que puderem ligar suas câmeras aí, para a gente poder tirar a nossa selfie aqui. Amém. Vamos lá. Gleice está ali, Rose, Viviane. Vou esperar mais alguns segundinhos aqui, até aparecer mais alguns aqui, que às vezes demora um pouquinho, dá um delay aí na hora de ligar a câmera. Louvado seja Deus. Adriano está ali. Vamos lá. Então tá. 1, 2, 3 e... Já, tirei. Peraí, vou tirar de novo. A Disse apareceu ali. Vamos aí, gente. Mais um sorriso bonito no rosto aí. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Já, tirei. Deus abençoe todos vocês. Um grande abraço. Fiquem todos na paz do Senhor. Uma ótima noite. E que possamos amar a Cristo cada vez mais e mais. Fábio, Sim. posso te ligar? Pode sim. Vou te ligar. Tá bom. Obrigada. Amém.